Eu tenho que confessar que está sendo difícil, pastora Jussi. Acertei agora, hein? Falei Jussi várias vezes, você ficou bravo comigo não, né? Porque alguém deve errar também, né? Ou só eu? Então, pastora Jussi, eu preciso dizer que tem sido difícil pregar aqui esse final de semana. Por quê? Irmão, você não tem noção, parece que a cabeça está cheia de águas, a voz de muitas águas, né? Ontem, se a minha esposa estivesse aqui, ela teria me chamado a atenção. A gente ficou aqui 1h40, né? E o tempo voou. E eu te confesso que Deus tem falado tanta coisa. Essa noite foi uma noite tremenda, né? Eu falei que você não ia dormir, acabou quem não dormiu foi eu. Porque o Senhor ficou ministrando, mas de uma forma muito gostosa, né? Parece que Deus quer falar muito nesse lugar, amém, irmão? Então, querido, aproveite isso. Jesus está me falando aqui, falando para você também, que Ele tem liberdade para falar aqui. Glória a Deus. Parece que é um ambiente em que Deus se sente bem, né? Jesus se sente bem. E Jesus... Engraçado, né? Existem ambientes que Jesus não se sente bem, existe. Nazaré, por exemplo, e não pôde fazer muitas coisas. Eu estava meditando nisso e falei, como que o Todo-Poderoso não pode? Coisa para a gente pensar, né? A Bíblia diz, e ali ele não pôde fazer muitas coisas. Por quê? Porque não havia expectativa dele. As pessoas achavam que Jesus é o filho da Maria, do José, criado com a gente. Mas aqui não é Nazaré, aqui é um lugar chamado Alagoinha. Aleluia. E parece que Deus pode fazer e quer fazer muitas coisas aqui. Então, queridos, me perdoe se a gente se estender um pouco. Vou tentar, por causa do domingo, a gente precisa almoçar. Mas é muito ruim a gente subir ao púlpito e deixar de falar coisas que a gente sabe que o Espírito Santo está querendo falar com a gente. Amém? A gente precisa sair daqui vazio, né? E seja lá o que for isso, mas a gente precisa sair daqui vazios, deixando que o Senhor libere tudo que Ele precisa liberar nessa manhã. Amém? Então prepare seu coração como ontem, né? E nos ajude a fluir aqui da forma mais rápida possível, mas também da forma mais completa possível, para que Deus não deixe de falar nada daquilo que Ele tem para falar. Amém? Então, queridos, nós estamos continuando aí. Ontem foi maravilhoso, nós falamos sobre essa realidade, né? Do sacerdócio, né? O que é o Shavuot? Shavuot para o Antigo Testamento é a entrega da Torá, e para a Nova Aliança é a Torá dentro de nós. Amém, irmãos? É o verbo em nós. Nós acabamos de ver aqui. Engraçado, deixa eu só começar aqui falando algo aqui. A gente acabou de ler aqui João capítulo 1, versículo 14, e o verbo habitou entre nós. Essa palavra entre pode tranquilamente ser traduzida como em nós. Às vezes o tradutor não tem muita coragem para escrever o que o grego e o hebraico está realmente dizendo, e eles meio que traduzem de forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Que cause menos. Mas coloca para mim, você está vendo ali, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra entre ali, né? Vou pegar aqui o ritmo da escola dominical, hein? Hoje nós vamos tentar falar algumas coisas aqui, né? A palavra entre ali no grego é em. E sabe onde essa palavra aparece? Olha que interessante, essa mesma palavra vai aparecer em Mateus 1,18 e Mateus 1,23. Olha que tremendo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Essa palavra concebido ali, em algumas traduções, achou-se grávida, é a mesma do habitou em nós. Amém? Mateus 1,23. Depois você pesquisa aí. E eis que a virgem conceberá. Se você depois tem uma Bíblia de concordância, confira isso em casa. Então você vê que o Espírito Santo está querendo falar algo muito mais
Deus entre pessoas, né? Deus no meio de pessoas, né? Fazendo algo fora de nós. Não, esse entre nós, em nós ali, quer dizer literalmente em nós, concebendo algo dentro de nós, fazendo nascer algo dentro de nós. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então essa junção maravilhosa, né? essa coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Então ontem a gente estava falando disso, né? Sobre essa palavra que no Antigo Testamento ainda não poderia estar em nós. Por quê? Porque nós estamos na antiga aliança. Mas vem a nova aliança, a aliança superior, e ela traz essa palavra, a Torá, e agora não mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Amém? Em nós, dentro de nós. Por isso que no Antigo Testamento, Êxodo 19:20, você vai ver essa data sendo comemorada, falamos disso ontem, a entrega da lei, da Torá, e em Sião, né? E no Monte Sinai. E em Sião, em Atos 2, você vai ver o Espírito Santo vindo sobre e entrando no povo, né? Aqueles que estavam ali em unidade, a fim de que a lei de Deus agora estivesse dentro de nós. Então é essa junção maravilhosa do Espírito com a palavra, né? Água e óleo. Quem lembra de ontem? Amém? Que vai gerar o que? Sacerdócio. Lava-te e unge-te, né? Então essa obra gloriosa do Espírito Santo, irmãos, eu não sei se foi de propósito, geralmente não é, apóstolo Lins. Se funciona igual lá na nossa casa, lá na nossa congregação, às vezes a gente faz coisas que a gente não entende. Por que Deus está falando para como? Ontem a gente estava comendo lá depois do culto, e o apóstolo falou para mim, Deus falou comigo para voltar aos congressos e tem que ser em Shavuot. Podia ser na Páscoa, podia ser tabernáculo, podia ser em qualquer lugar, mas tem que ser nessa data. Às vezes a gente só obedece e não entende, e aos poucos Deus vai explicando para nós o porquê. O que eu tenho entendido é que essa festa e esse tempo, esse calendário para nós é muito importante. Por quê? Porque esse calendário fala de uma transição. Nós falamos ontem, né? Você sabe que nós temos 3 convocações. Você sabe bem disso. Se eu estiver sendo óbvio, me perdoa, mas às vezes a gente não sabe, né? Precisa alinhar algumas coisas. Então a gente tem 3 convocações anuais, que a gente costumeiramente fala que é Páscoa, Pentecostes, né? Ou Shavuot, e Cabanas, Tabernáculo, né? Só que na verdade são 3 convocações, mas dentro dessas 3 convocações você tem 7 festas, né? Então você, em algum lugar, você também vai ver que são 7 festas. Por quê? Porque na primeira convocação você tem 3 festas. Você tem Páscoa, Ázimos e Primícias. Então você tem a primeira convocação, que geralmente, comumente falado como pães sem fermento, Páscoa, mas na verdade você tem 3 realidades ali. É muito lindo a gente entender que Cristo cumpre cada uma dessas realidades. Você tem Shavuot, que é sozinho, né? Olha que interessante, você só tem uma convocação para uma realidade. E depois você vai ter a terceira convocação, que é tabernáculo, que na verdade não é só tabernáculo. Ele começa 10 dias antes com qual festa? Trombetas, né? Aliás, 15 dias antes, com trombetas. Aí se passa 10 dias, no 10º dia de trombeta é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. 5 dias depois é o ápice das festas, que é o tabernáculo. Amém? Então são 7 festas em 3 convocações. E Pentecostes, Shavuot, está exatamente no meio, fazendo a transição dessas 2 convocações maravilhosas, que tem um significado muito, muito tremendo para a nossa vida. Bem, Páscoa não precisa dizer nada, né? Cordeiro morto, aleluia, sangue derramado, o sangue, olha o sangue aí de novo, se lembra disso? O sangue sendo
colocado nos umbrais da porta, a gente come o cordeiro, totalmente a obra da nossa justificação. O que você faz na Páscoa? Nada. Você só recebe tudo o que Cristo fez. Amém? Qual que era a obrigação do povo na Páscoa? Ficar dentro da casa, desde que a casa tivesse untada, ungida com sangue nos umbrais da porta, e depois comesse daquele cordeiro, para que a caminhada, a Bíblia é muito clara, mas com a comida que vocês comem, vocês vão poder fazer essa caminhada. Então é maravilhoso isso. E o que é tabernáculo? Tabernáculo é isso que a gente cantou aqui. E quando enfim Jesus vier em glória, aleluia, meu irmão amado, isso é tremendo. Crente de verdade, quando canta uma música dessa, chega a explodir por dentro, porque a nossa grande expectativa, não só nossa, mas a expectativa de toda a criação, Romanos 8,19 vai dizer que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Romanos 8,23, nós também gememos, aguardando a nossa redenção, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E o 26 de Romanos, e o Espírito Santo também geme. Então há um gemido universal, irmãos, aguardando o que? Aguardando a volta do nosso Senhor. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um versículo que eu amo, vários, mas um eu amo. 1 João capítulo 3, versículo 2, coloca aí, por favor. Diz assim: amados, somos filhos de Deus. Preste atenção, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, aleluia, pode dar aleluia aqui, não pode não? Pode. Aleluia, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Aleluia. Meu irmão, a volta do Senhor, 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer: nós sabemos que esse tabernáculo terrestre, quando se desfizer, falando do corpo, da tenda, pega o dedo assim e fala assim: isso é uma tenda provisória. Aleluia. Então não fica triste aí se ficar engordando um pouquinho, emagrecer, porque essa é uma tenda provisória. Louvado seja o nome do Senhor por essa tenda provisória. Amém, queridos? Tem-nos sido uma bênção, como o povo de Israel, que habitou em tendas. Mas o foco não pode ser só essa tenda, Concorda comigo, querido? O foco precisa ser essa casa celestial. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5. Se eu estiver muito rápido aí, você me perdoa, porque, irmão, é muita coisa na cabeça, no espírito. Amém, queridos? Depois eu saio daqui e fico pensando: será que o povo entendeu? Aí eu falo assim: mas o Espírito Santo é o melhor professor, gente. Amém? Você recebe tudo, não entende nada, às vezes entende pouco, depois vai dormir, o Espírito Santo vai botando as coisas no lugar. Funciona assim ou não? Pastora Júcia, às vezes Deus fala uns negócios comigo, eu tenho vergonha até de falar com a minha esposa, para não achar que eu estou ficando doido. Você está ficando doido? Acontece isso com alguém aqui ou não? Você tem que ficar uma semana enrolando ali por dentro. Deus aclimata isso, faz isso virar uma coisa decente para passar o povo. E se eu passar do jeito que eu estou recebendo, o povo vai me internar. Amém, queridos? Por isso que às vezes em alguns lugares Deus leva pouca gente. Fico pensando que no Monte da Transfiguração Jesus só levou 3, que tem gente que não aguenta. Esse é um lugar que Jesus tem me falado: esse lugar aguenta. Vocês não sabem quem vocês são. Uma hora vocês vão saber. Uma hora vocês vão saber. Já está próximo. Amém? Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se Deus quiser, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2. E por isso também gememos. Olha o gemido aí. Amém?
Querido, Deus está levantando uma geração que não geme mais pelas coisas da terra. Embora as coisas da terra sejam importantes, são ou não são? São. Glória a Deus. Ninguém pode viver sem, nesse período, nessa breve peregrinação, sem ser sustentado pelo Senhor. Mas eu desafio você nessa manhã a ter coragem de dizer para o Senhor não tem me sustentado. E tem ou não tem? E você não tem nem gemido por isso. Mas a Bíblia diz que a gente tem que gemer para ser revestido dessa habitação que é do céu. Qual é a palavra que ele usa ali? Tabernáculo, versículo 3. Se todavia estando vestidos não fomos achados nus, versículo 4, porque nós também, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, aleluia, seja absorvido pela vida. Amém. Então, querido, essa é a nossa, é para isso que a gente está indo, irmão. Ser semelhante a Jesus. Amém, queridos? Você quer saber um pouquinho sobre isso? Estude com responsabilidade exaustivamente sobre os 40 dias de Jesus depois de ressurreto na terra. Negócio de doido. Pensa na conversa que ele tem com os 2 discípulos no caminho de Emaús. O nível de interação. Os 2 falam assim: meu Deus, nosso coração queimava quando ele falava. Aí daqui a pouco é capaz de comer um pão e sumir. É, meu irmão. Pensa em Jesus em João 21. Tem alguma coisa aí para comer? E o povo tinha pescado a noite toda e nada. E quando volta está lá a churrasqueirinha, o pãozinho, o peixinho. E o povo trazendo peixe porque lançaram a rede debaixo de uma palavra de alguém ressurreto. Aleluia. Então essa interação maravilhosa, eu fico pensando, minha cabeça fica assim: como que vai ser no reino de Deus, né? Como vai ser quando o Senhor reinar sobre essa terra? Que realidade a gente vai viver, né? Uma realidade de semelhança igual a Jesus, né? João capítulo 20 diz assim: estando as portas fechadas. Interessante o Espírito Santo falar isso. Estando as portas fechadas, veio ele e disse: Pai seja, imagina que susto, irmão. Pai seja convosco. Meu Deus, quem deixou esse homem entrar? Não, agora não tem mais essa. Agora a gente está acima da física, da química, da geografia. É uma realidade absurda, gloriosa. Para lá que a gente está indo, amém, queridos? É isso que precisa absorver a nossa mente, o nosso coração. Infelizmente a igreja tem amado demais o deserto. A igreja tem amado demais a peregrinação. Hoje à noite, nem sei se vai ser eu que vou pregar, mas se for, vai ser, né? Então tá bom. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a geração de Abel, de Abel, né? Que na verdade Deus levantou 7 para substituir, Gênesis 5, e a geração de Caim. Primeira coisa que Caim faz: edificou uma cidade. Quer dizer, quer se plantar na terra. Quando você vai ver a realidade de Abraão, Hebreus 11, do 8 ao 10, habitou em tendas, com Jacó, com Isaac e Jacó, seu filho. Por quê? Porque aguardava a manifestação dessa realidade, dessa celestialidade em nós. Amém, queridos? Então você vê claramente que tem uma dicotomia, duas estradas caminhando: aqueles que querem se plantar, edificar, conquistar, e aqueles que têm tudo, às vezes tem muito mais do que os outros, mas habita na provisoriedade, porque o coração está como o coração do sacerdote: só quero o meu Senhor. Amém?
Irmão, você que estava aqui ontem, creia nisso. Deus vai nos levar como igreja do Senhor. E eu concordo com o apóstolo Lins, não é todo mundo não. O chamado é para todos, mas nem todos vão ser escolhidos. Aliás, Jesus falou isso, muitos são chamados. Então a oportunidade está sendo dada para todos. Mas alguns, como Esaú, têm vendido o seu direito. Tem direito de primogenitura. Hebreus vai dizer, não seja profano como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura para matar uma fome, quem lembra? Aqui e agora. Então em nenhum momento a gente está dizendo, vamos desistir da vida terrena e vamos ficar só pensando no céu, não é isso. Mas o nosso coração, você está comigo aqui, querido? Só geme por Ele, aleluia! Irmãos, estavam olhando ali, sentado ali, eu falei, o Espírito Santo falou, está vendo, filho? Olha o que eles cantam. Eles só cantam a meu respeito. Meu Deus, continue assim. A gente cantou muito para a igreja, quem a gente é, para onde, o que a gente tem de direito, a glória disso, a glória daquilo. Você lembra de um tempo em que a igreja cantava sobre ela mesma? Né? Esses dias alguém me postou alguma coisa lá, até repliquei, e disseram, remove a minha pedra. Olha que coisa linda, remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos. E botou lá o túmulo de Jesus com a pedra removida. Para com isso. Tem nada a ver, não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia! Glória a Deus. Então eu fico feliz, irmãos. Talvez a gente aqui em Alagoinha esteja se movendo numa unção que a gente nem conhece, nem sabe. É assim, irmão. Vai, sai Abraão dessa terra e vai para outro lugar. Para onde? Fica tranquilo, no caminho eu te conto. Glória a Deus. Amém? E o pior é que é o seguinte, aí alguém chegou, vamos supor que o apóstolo Lins e a pastora Ju sejam o Abraão da vez. E alguém fala, ô apóstolo Lins, no caso, nós estamos indo para onde? Aí ele fala, não sei. Não pode, eu quero uma igreja estruturada, que saiba onde começa, onde é o meio, onde é o fim. Ah, meu irmão, vai atrás dela aí para você ver. Porque nem com Abraão tinha. Então escuta uma coisa, se o Espírito Santo está falando realmente, os líderes de vocês não sabem aonde estão indo, eles só sabem que Deus está chamando. Eu vou atrás de um pastor que saiba o que está fazendo. Eu não posso ficar nesse negócio aqui, mas como é que eu vou sair? Imagina se com Abraão fosse assim. Vai, Abraão, de altar em altar, eu vou revelando para você o que eu quero. Dependência. Gente que é guiada pelo Espírito Santo. Meu irmão, a gente vai lá no Rio de Janeiro, vamos marcar um convite aí, você vai ver lá. O povo lá é igualzinho vocês, irmãos. A gente chega lá na frente e fala assim, gente, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Mas não é assim uma vida no deserto? Se juntasse o maná para 2 dias, acontecia o quê? Estragava. Vai comer hoje e amanhã eu te conto. Só vou te dar uma dica, na sexta eu te dou para 2 dias, mas no domingo a gente volta ao normal. Então, querido, essa vida de dependência é maravilhosa. Bendito o esvaziamento, bendita a obra da palavra de Deus que mostra que a gente não é. Não se assusta com isso não, querido, mas é isso que Deus está fazendo na igreja. E por isso que choca com essa teologia de sucesso, né? Vai chocar. É o que a gente falou ontem, em alguns lugares eu acho que atrapalha chamar a gente. Porque fala, gente, mas nós estamos fazendo aqui um negocinho tão organizado, você veio para jogar tudo no chão, vamos chamar você não. Então, querido, mas é isso que a gente não sabe. E a gente não sabe como que a gente vai sair da Páscoa para o tabernáculo, a gente não sabe. Você sabe como você vai chegar lá? Não, aí tem a transição pelo Espírito.
É o que ele diz para Zacarias: não é através de Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo Espírito, pela palavra cravada no Espírito. Então, irmãos, Shavuot é isso, é essa transição gloriosa. Sabe quem levou Rebeca em direção ao Isaac? Você sabe que Rebeca é uma figura da igreja, Isaac é a figura de Cristo, né? Foi um homem que hoje a gente até sabe o nome dele, Eliezer, mas em Gênesis 24 o nome dele não está lá. Proposital, toda vez que o Espírito Santo é tipificado no Antigo Testamento, você vai ver que ele não tem nome, porque ele conduz. Jesus vai dizer assim, através de João: ele não falará de si mesmo, ele vai guiar toda a verdade. Então esse homem misterioso conduz a mulher até o Isaac. Em Ruth, voltando para Ruth de novo aqui, né? Em Ruth capítulo 2 você vai ver que há uma figura extremamente linda nesse capítulo, que é o servo dos ceifeiros, o encarregado dos ceifeiros. De novo, não tem nome ele. Sabe o que você vai ver? Você vai ver ele dialogando com Boaz a respeito de Ruth. Ele falando assim, o Boaz não pergunta para Ruth, pergunta para ele: quem é ela? E ele diz: ela é a que está trabalhando desde cedo, não parou nem para almoçar, deu uma paradinha quando ele voltou a trabalhar. É aquele que faz essa ligação gloriosa. Meu irmão, eu estou convicto, nós necessitamos entender a obra do Espírito Santo. Necessitamos. E qual é o meu papel? Não atrapalhar. Amém? Às vezes eu estou orando, Senhor, o que eu tenho que fazer? Fica quietinho aí, só não atrapalhe e deixa eu fazer. Seja submisso. Seja submissa. Acabaram-se as